Londres, a bela e rica capital inglesa. Desde há muito tempo que a capital britânica era a casa de muitos dos mais ricos. Mas por trás de todo o luxo e riqueza existe uma camada não tão bonita para se ver. No passado recente já se tinha falado do problema da lavagem de dinheiro em solo britânico, existindo já quem chama Londres de Londongrad. Recentemente esse tema voltou ao de cima, muito devido à guerra na Ucrânia e às sanções colocadas pelo Ocidente à Rússia. Isto veio mostrar que existe muito, mas muito dinheiro estrangeiro em Londres. Como é óbvio, não é todo russo. Alegadamente, milionários de todas as pontas do mundo vão para Londres criar empresas e esquemas financeiros para esconder lá e para meter em circulação a sua riqueza, comprando propriedades de dezenas de milhões de euros, mantendo quantias milionárias em arte, carros, contas e investimentos, a porta para aproveitar as maravilhas e os luxos ocidentais. É sobre este tema que nós vamos falar hoje, por isso deixa já aqui o teu gosto e a tua inscrição, que é para mais vídeos como estes poderem chegar até ti. Anda lá, não custa nada, é só clicar aqui no botão vermelho que está aqui em baixo e já está. Ficas subscrito aqui ao canal e vais receber mais vídeos deste género, sempre com o objetivo de te informar e te acrescentar qualquer coisa. Por isso, muito obrigado pela tua inscrição e não percamos mais tempo. Porque os oligarcas escolheram Londres para lavar dinheiro. A Inglaterra é um dos países que mais facilita a lavagem de dinheiro no mundo. Mas porquê? Vamos dar uma olhadela ao passado. Vamos pensar que após a Segunda Guerra Mundial, o Império Inglês, o Reino Unido, estava desmontado. E estava a lidar com a perda da hegemonia mundial, a oposição da maior potência do mundo para uma das suas colónias, ou ex-colónias, no caso, que eram os Estados Unidos. O Reino Unido estava enfraquecido. E depois dá-se a crise do Suez em 1956. Uma crise política que teve início em 29 de outubro de 1956. Quando Israel, com o apoio da França e do Reino Unido, declarou guerra ao Egito. A França e o Reino Unido utilizavam o canal para ter acesso ao comércio oriental, daí a ajuda ao Estado de Israel. Esta crise começou a afetar a Inglaterra. Os constrangimentos à economia inglesa começaram a desencadear um movimento de desvalorização da sua moeda. Visto isto, então o Banco Inglês tem uma ideia e começa a encorajar os bancos ingleses a terem um comportamento fora do que era normal. E começa a encorajar aos bancos ingleses, ao invés de comprarem os dólares, como era o normal na época, começarem a pedir emprestado os dólares aos bancos americanos. Então, mas qual era a diferença? Aqui a diferença era que, como não estavam a utilizar a Libra, já não era necessário seguir os regulamentos que os bancos tinham de seguir por estarem a utilizar a moeda inglesa. No entanto, também já não tinham de seguir os regulamentos da moeda americana, do dólar. Porquê? Porque tecnicamente não eram eles os donos da moeda. Então os ingleses começam a abrir aqui as portas ao offshore banking. Geralmente os bancos não gostam muito de ter regulações. Sem elas existe uma maior liberdade para movimentar o capital e, acima de tudo, para o poder guardar. A grande vantagem do offshore banking é que traz a possibilidade que os intervenientes e que quem está dentro do negócio possa escolher uma jurisdição mais leve à que vão ter de utilizar. Ao invés de terem de utilizar uma mais rígida, que em princípio estariam obrigados, agora podem escolher uma mais leve, o que vai facilitar em diversos aspectos no negócio. Ao mesmo tempo que isto acontecia, vários territórios dentro do Reino Unido estavam-se a transformar e a tomar medidas para conseguirem ficar em espaços considerados paraísos fiscais. Fica aqui a sugestão, se vocês quiserem saber melhor como é que funcionam os paraísos fiscais, eu já fiz um vídeo, fica aqui no card, depois deste podem ir ver. Mas como eu estava a dizer, agora o Reino Unido começava a adotar cada vez mais medidas para se tornar um país bom, para que os grandes detentores de capital transferissem a sua riqueza para o espaço inglês. Mas também era o sítio ideal para quem queria esconder o seu dinheiro. A verdade é que nesta altura ninguém queria saber de onde é que vinha o dinheiro. O que efetivamente importava
era que o dinheiro viesse e entrasse na Inglaterra. Nos anos 90, John Major, primeiro-ministro na altura, introduziu os Golden Visas, que permitiram que estrangeiros ricos que quisessem ir viver para a Inglaterra, independentemente se iam ficar de forma permanente ou só iam precisar do título de residência em caso de alguma coisa correr mal. Independentemente do que fosse um título de residência, era possível ser obtido. Em troca, um bom investimento em solo britânico. Estava concluído o acordo. Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia no Reino Unido, do outro lado da Europa, tínhamos a URSS a terminar. O fim da URSS e, por consequência, a privatização das grandes indústrias que na altura estavam nacionalizadas. No entanto, as privatizações foram feitas a um preço que era ridículo, uma fração do valor das indústrias. Com isto, um grupo seleto de pessoas enriqueceu. E enriqueceu muito. Mas fica a questão. Todo o dinheiro que entrava na Inglaterra era dinheiro sujo? Não. A verdade é que muito dinheiro que entrou para a Inglaterra era dinheiro limpo, dinheiro que já estava em circulação. Mas também muito dinheiro entrou. E muito dinheiro que entrou era de esquemas que tinham como objetivo fugir aos impostos e lavar dinheiro. O dinheiro sujo que entrava na Inglaterra não era, claramente, só da Rússia. Vinha de todos os lados do mundo. Mas, continuando a falar mais especificamente sobre o caso dos oligarcas russos. Em muitos casos, estes bilionários contratavam equipas que iam criar estruturas para distribuir o dinheiro por vários sítios, ficando praticamente impossível perceber a sua fonte original. Para conseguir fazer isto, utilizam-se empresas de fachadas, conhecidas como as Shell Companies. Estas empresas, tecnicamente e legalmente, existem, mas na prática não está lá ninguém. A vantagem desta empresa? Bem, ela pode ter uma conta bancária associada ou propriedades, o que tornaria esta empresa uma boa maneira de deixar o património seguro. Adivinhem, a Inglaterra é um dos sítios mais fáceis para abrir uma empresa. Segundo o World Bank, está decisivamente no top 10 dos países mais fáceis para o fazer. O que tem diversos pontos positivos para a população, mas tem os seus lados menos bons. É verdade, no entanto, que o governo britânico tem aumentado a segurança e as medidas de identificação da pessoa que está a registar a empresa. Como disse, estas empresas que detêm o capital não vão deixar todo na conta bancária, ou seja, vão no investir. E até porque quando investem, conseguem-no disfarçar. Investindo em imóveis, carros, relógios, ações, etc. E é possível encontrar o dono destes imóveis, destes investimentos, destas propriedades? Em muitos casos é muito complicado. Vamos ver como é feita a compra deste tipo de propriedades, nestes casos. Vamos ver este caso. O bilionário quer comprar a mansão, mas não pode simplesmente fazê-lo, senão era descoberto. E então, para que o bilionário consiga comprar a propriedade, o que vai fazer é tirar partido de toda a estrutura que nós já falamos e explicamos neste vídeo. O dinheiro que vai para a compra da mansão vai sair de um fundo de investimento do bilionário. Este dinheiro vai então passar por várias empresas até chegar à empresa de fachada. Esta empresa vai utilizar o dinheiro e vai então investi-lo na tão querida casa. De acordo com o The Economist, os russos com ligações ao Kremlin e acusados por ter ligações ao Kremlin já compraram 1,5 mil milhões de libras em imóveis. E se isto não fosse já o lado negativo da coisa,
Existe ainda mais um problema de termos estas quantias exorbitantes a entrar para a economia inglesa ou para Londres, por exemplo, a nível do mercado imobiliário, que é os locais, os compradores que já estariam lá a comprar o seu imóvel, a sua casa, e a concorrer dentro daquele âmbito, dentro daquele mercado, vai agora ter de concorrer com os bilionários e com os milhares de milhões que estes bilionários vêm esconder em Londres. O resultado? Encontram-se vazias cerca de 41 mil milhões de libras em propriedades, isto só em Londres, já que muitas destas compras não são para a habitação, mas sim para ter o património investido. E é desta forma que centenas de milhões entram para a economia inglesa, entram para a economia ocidental, compram imóveis, torna-se dinheiro limpo. Porque, embora que nós porque não é possível descobrir a fonte, ou seja, não se consegue apurar se a fonte de onde veio aqueles milhões são limpos ou não. Mas a verdade é que, após a entrada do dinheiro em circulação, após uma empresa pegar nesse dinheiro e comprar um imóvel, por exemplo, não se pode considerar dinheiro sujo, porque no momento que essa empresa quiser vender para recuperar o dinheiro, aquele dinheiro é perfeitamente legal. Desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo o panorama mudou. Desde então, o Reino Unido já passou nova legislação, passou legislação que vai restringir esta situação, que vai tentar diminuir ao máximo este problema da lavagem de dinheiro, tornando mais difícil ou mais pormenorizada a criação da empresa, que é para se conseguir perceber bem a fonte, entre outras. Mas a verdade é que nós falamos aqui sobre a questão dos oligarcas russos, que também foi uma das medidas também durante esta crise por causa da guerra. Vários oligarcas russos foram sancionados de forma individual, mas a verdade é que este problema da lavagem de dinheiro é um problema que vai um bocadinho além dos oligarcas russos. A verdade é que dinheiro sujo, como já foi dito aqui no vídeo várias vezes, vem de muitos sítios do mundo e vem ser lavado no Ocidente, neste caso aqui mais na Inglaterra, de modo a que este dinheiro entre em circulação. E este é um problema que deve ser resolvido. Espero que tenhas gostado do vídeo. Já sabes, dá-me aqui a tua opinião sobre este tema, que é um tema atual, é um tema relevante para ser discutido. Se achas que eu devia ter dito alguma coisa que eu não explorei tanto, dá-me aqui também a tua opinião, esse feedback, porque é muito importante ter esse tipo de informações. Já sabes, inscreve-te aqui no canal, porque nós estamos sempre a trazer vídeos na área sobre economia, política, algum acontecimento relevante que eu traga aqui, por isso não percas aqui a oportunidade de acompanhar o canal. É só clicar aqui no botão, é de graça, não há problema, não tens de fazer mais nada, e isso permite que eu consiga trazer mais vídeos e vídeos melhores que te vão agregar qualquer coisa, que te vão dar sempre mais, qualquer coisa depois de saíres daqui do vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até ao próximo.